Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui a esta sessão do ciclo de vida dos investimentos, aqui neste caso promovido pelo BIG e pela equipa de gestão de ativos. Hoje vamos estar nesta sessão aqui o Diogo Louro e eu, Alexandre Antunes, aqui na apresentação desta sessão. E quero desde já agradecer o vosso interesse por esta sessão e agradecer a vossa participação. Antes de avançarmos aqui para a sessão, queria apenas fazer aqui um aviso antes de tudo isto. Portanto, esta sessão será uma sessão meramente informativa e educativa, aqui também com o objetivo de promover aqui a literacia financeira e não irá consubstanciar nem ter qualquer tipo de recomendação ou sugestão de investimento ou qualquer tipo de recomendação. Okay. A sessão de hoje será uma sessão aqui sobre o tema do ciclo de investimento, em que dividimos isto aqui por quatro módulos, essencialmente. Num primeiro vamos fazer aqui uma breve descrição do que é o ciclo de investimentos. O segundo, vamos ver aqui quais são as principais fases do ciclo de investimentos. No terceiro ponto iremos falar sobre o método 100 menos a idade, o que é este método, em que consiste. Por fim, no quarto ponto iremos falar daqui de dois casos, fazer uma análise de dois casos reais de dois investidores institucionais, como é que eles fazem a sua alocação dos investimentos. E por fim, uma breve conclusão e teremos ainda no fim, com certeza, um espaço aqui também para questões que com certeza irão surgir durante esta sessão. Pelo meio, também só que um pequeno lembrete que iremos ter algumas questões aqui pelo meio da sessão, também para tentar ter aqui alguma interatividade com os participantes e perceber também as vossas opiniões e que também é importante para nós. Começando então aqui com o ciclo de vida. O que é o ciclo de vida? Então, basicamente, é uma metodologia cujo objetivo ou pretende facilitar a nossa alocação de ativos ao longo da nossa vida, ou seja, consoante a nossa idade, digamos assim, a metodologia que pretende facilitar a alocação dos nossos investimentos ao longo do tempo. Portanto, se temos uma idade mais nova, temos determinadas necessidades, determinadas restrições, numa idade mais avançada temos outras necessidades, outras restrições, e daí esta é uma metodologia que considera então estas variáveis que nós enunciamos aqui, nomeadamente os objetivos que temos quando implementamos um investimento, a nossa própria tolerância ao risco, somos mais propensos ou mais aventos ao risco, e também aqui o horizonte de investimento, ou seja, temos um horizonte de investimento mais longo, mais curto, também isso influencia a nossa capacidade de tomar risco ou não nos nossos investimentos. E por fim também aqui as nossas necessidades de liquidez, ou seja, se nós dependemos ou não da nossa carteira de investimentos para gerar retornos e rendimentos dos quais necessitamos para viver. Esta metodologia é muito adequada para todos os investidores, mas é especialmente apropriada, por exemplo, para pessoas que estejam a pensar constituir ou que já constituíram planos de pensões complementares, ou seja, que estão a criar um plano de pensões com o objetivo de ter um complemento de reforma quando da chegada da reforma, ou seja, quando terminarem a sua vida ativa. Por isso, queria também aqui lançar uma pergunta e neste caso aqui vou pedir então ao Diogo a sua ajuda, por favor. Certo, obrigado, Alexandre. Lançamos aqui a primeira de três questões, como tu disseste, para tentar dinamizar aqui um bocadinho a sessão. E nesse sentido pedimos a vossa participação. Se calhar aguardamos 20, 30 segundinhos. Relembro apenas que esta primeira pergunta não tem aqui respostas certas ou erradas, é mesmo só para ter algum feedback vosso de como é que olham para os investimentos. Exato. Ainda temos aqui algumas pessoas a votar, vamos aguardar mais um bocadinho. Ok, está a acalmar, vamos fechar então o poll e vamos partilhar. Força, Alexandre, podes continuar. Muito bem. Obrigado então pela vossa participação. Continuando aqui na vertente do ciclo de vida dos investimentos. Como eu falei anteriormente, um dos pontos aqui crucial é então a definição dos nossos objetivos e enunciamos aqui alguns, temos aqui alguns exemplos de objetivos de investimento, não vou passar por todos, mas por exemplo aqui o primeiro que aqui enunciamos, portanto, é um objetivo em que nós nos propomos vamos poupar para dar a entrada para a compra de uma casa daqui por 5 anos. Portanto, aqui neste caso o que vemos é algo que é muito importante, comprarmos uma casa, portanto, isto é algo que logo à partida vai restringir a nossa capacidade de tomar risco. Por outro lado, como o nosso horizonte de investimento é relativamente curto, portanto 5 anos, também isto reduz a nossa capacidade de tomar risco. Portanto, isto seria a partir de um investimento
cujo risco associado seria tendencialmente baixo. Por outro lado, como vem aqui no canto inferior direito, o tal objetivo de poupar para um plano complementar de pensões, aqui sim temos mais propensão, pelo menos numa fase mais inicial, de tomar risco. Porquê? Porque temos este horizonte de investimento muito longo, o que nos facilita, digamos assim, ou que nos dá mais capacidade para tomar risco nos nossos investimentos. Passando então para as fases do ciclo de investimento. Nós dividimos aqui as fases em três, essencialmente. Portanto, como vão ver aqui neste gráfico, temos no eixo vertical a evolução do nosso património face ao máximo que nós teremos ao longo da vida. Isto é uma evolução meramente exemplificativa, não quer dizer que isto aconteça com todas as pessoas, mas o que nós queremos ilustrar com isto é que nos nossos primeiros anos o nosso nível de poupança ou de património é relativamente baixo. A meio da nossa vida, sensivelmente, é quando atingimos os valores mais altos, e ali normalmente antes da reforma é quando atingimos efetivamente o máximo, e a partir daí começamos a utilizar, digamos assim, algum do nosso património ao longo do tempo. E dividimos então o nosso ciclo de vida, digamos assim, em três fases. Portanto, esta primeira fase da acumulação, que é essencialmente ou corresponde aqui à primeira metade, digamos assim, da nossa carreira ou da nossa vida ativa. A fase da consolidação, que corresponde à segunda metade da nossa carreira, e depois a fase da utilização, que corresponde essencialmente à parte da reforma. São assim as três grandes áreas. Trazemos aqui as principais características, eu não vou estar aqui a passar por toda a informação porque é demasiada, vou apenas realçar os principais pontos. Portanto, a fase de acumulação, como referi anteriormente, é uma fase onde ainda temos pouco capital acumulado, o nosso horizonte de investimento é tendencialmente bastante longo, portanto ainda estamos muito longe da reforma, pelo que a nossa tolerância ao risco tendencialmente é mais alta. Por isso, dadas estas características, devemos, essencialmente nesta altura, privilegiar ativos com mais potencial de retorno para capitalizar ao máximo os nossos investimentos. Daí, tendencialmente, deve-se preferir a classe de ações. Na fase da consolidação, portanto, aquela fase intermédia, ou a segunda fase da nossa carreira, a segunda metade da nossa carreira profissional, aqui normalmente já temos algum capital acumulado, o nosso horizonte de investimento continua a ser ainda longo, no entanto, aqui já vamos tentar evitar quedas abruptas do mercado e que possam pôr em causa o capital que já acumulamos até esta data. Portanto, aqui a nossa tolerância ao risco já vai ser um bocadinho mais baixa, pelo que vamos ter então preferência por uma carteira mais balanceada, ou seja, aqui uma combinação mais balanceada entre ações e obrigações. Eu esqueci-me só aqui de referir, mas para estes exemplos e também durante toda a apresentação, para simplificação das coisas, apenas consideramos duas grandes classes, ações e obrigações, ou seja, ações como a classe com mais risco, obrigações como a classe de menos risco, portanto, para tentar manter toda a apresentação e todo o conteúdo mais simples e acessível para todos. E por fim, então aqui na fase da utilização, ou seja, a fase da reforma, em que nós aqui neste caso já usamos, digamos assim, o nosso património também para o nosso benefício próprio, portanto, retiramos dinheiro, digamos assim, todos os meses ou anualmente para o nosso custo de vida. Então aqui a nossa tolerância ao risco é ainda mais baixa. Porquê? Porque não podemos pôr o nosso capital que acumulamos durante toda a nossa vida profissional, não podemos propriamente pôr em risco, e com isso pôr em risco também a nossa qualidade de vida, não é? Portanto, aqui normalmente temos uma tolerância ao risco mais baixa, logo iremos dar então preferência à classe com menos risco, ou seja, à classe de obrigações, pelo que os investimentos nesta fase aqui devem tendencialmente estar mais focados em obrigações. Mas com isto, para ver também se as principais ideias também ficaram, queria então aqui lançar mais uma pergunta, Diogo, se não te importares. Certo, Alexandre. Se na primeira pergunta nós tivemos respostas um pouco distintas, que 33% maximizar o retorno independentemente do risco e 43% mais focado na poupança a prazo, agora a pergunta que nós lançamos é exatamente quais os ativos financeiros que uma pessoa que começou a trabalhar há 2 anos deve privilegiar, e pedimos novamente que vão participando. Vamos aqui outra vez 20, 30 segundos, acho que é suficiente. Sim. Estamos aqui a ter alguma dinâmica, guardamos mais um bocadinho, Alexandre. Com certeza. Bem,
Já temos aqui uma percentagem muito alta de votos. Vou fazer aqui um share das respostas. Bem, nesta segunda pergunta já teríamos uma opção correta, dado o horizonte temporal, principalmente, e lá está, e a maior parte das pessoas escolheu essa opção correta, neste caso é as ações. Alexandre, Certo. podes continuar. Certo, portanto, parece pelo menos que a principal ideia aqui passou. Passando então aqui ao método 100 menos a idade. Portanto, já falámos aqui das várias fases do ciclo, das várias características também de cada uma das fases, mas a questão que se coloca e que vocês colocam todos é: mas como é que eu efetivamente devo construir a minha carteira de investimentos? Por isso, então, um dos métodos que trazemos aqui não é que haja um método infalível. Este também não é infalível, mas é um método que é bastante simples, bastante intuitivo e que dá pelo menos uma boa orientação de como devemos construir a nossa carteira de investimentos ao longo do tempo. Como vem aqui então a forma de cálculo ou de alocação, é muito simples, é simplesmente ao valor de 100 retirar a nossa idade, e isso dá-nos o peso que devemos ter em ações e o remanescente em obrigações. Portanto, aqui o exemplo que aqui trouxemos: uma pessoa que tenha atualmente 32 anos deve ter uma exposição à classe de ações de 68% e à classe de obrigações de 32%. Como eu vos disse, isto não é uma fórmula fechada, apenas dá uma boa indicação de como é que devemos construir a nossa carteira nestas grandes classes de ações e obrigações. Trazemos também aqui o método de 120 menos a idade. É um método em tudo semelhante ao anterior, a única questão é que a base de cálculo é um bocadinho mais alta, ou seja, é um método que vai naturalmente ao longo do tempo ter mais peso em ações do que o método 100 menos a idade. Portanto, é uma metodologia mais apropriada para investidores mais propensos ao risco ou que queiram ter mais risco na sua carteira. Okay? Trazemos então depois aqui um exemplo para demonstrar este método, como ele se teria comportado aqui de forma histórica. Escolhemos aqui neste caso um cidadão americano. Porquê? Porque é onde temos os índices com mais histórico para poder realizar este teste completo, e o objetivo aqui é mostrar então esta evolução tendo em conta o método 100 menos a idade. Portanto, o que vemos aqui é uma pessoa que começou a trabalhar em janeiro de 73. Temos aqui os dados de início da sua carreira. Portanto, tinha um salário de cerca de $630, e o que essa pessoa decidiu foi fazer uma contribuição mensal. Portanto, todos os meses ele pegou em 5% do seu salário e foi aplicando, sempre tendo em conta este método 100 menos a idade. E o que nós vemos é que aqui nestes primeiros 20 anos, portanto até mais ou menos janeiro de 93, a carteira seguiu muito bem o índice acionista. Portanto, aqui neste gráfico temos a linha cor de laranja, que é o método 100 menos a idade, aplicado por esta pessoa, e a linha apicotado mostra o índice acionista apenas. E o que vemos é que estes primeiros 20 anos, de facto, a carteira acompanha muito bem o índice acionista. Porquê? Porque este método, quando somos mais jovens, dá mais peso na carteira à componente de ações, portanto é normal que tenha acompanhado bastante bem, mas à medida que a nossa idade avança, o peso em obrigações vai aumentando e, por consequência, o peso em ações reduz-se. E o que é notório é que aqui nas duas principais crises que vimos aqui, portanto, em 2001, a crise da bolha tecnológica, que provocou esta queda bastante abrupta aqui na componente de ações, e o que vemos é a carteira deste investidor exemplo manteve-se bastante estável. E mais tarde, a crise do subprime em 2008, o índice acionista voltou a ter uma queda bastante significativa, enquanto que a carteira deste investidor manteve-se mais resiliente. Também caiu, naturalmente, mas não tanto, nem na mesma magnitude como o índice acionista, e que permitiu então ter aqui esta proteção, digamos assim, para estas quedas, que é precisamente esse o objetivo desta metodologia, ir protegendo o capital acumulado ao longo do tempo. Depois, aqui a parte da reforma, portanto, estamos a assumir uma pessoa que trabalhou durante 40 anos, portanto, reformou-se em janeiro de 2013, e a partir daí começou então a utilizar parte deste dinheiro que acumulou durante a sua vida profissional, e o que vemos é o que até janeiro de 13 era uma tendência de subida ou de aumento do seu património. A partir daí começamos a ver então a tendência de descida. Neste caso aqui foi uma pessoa que optou por todos os anos retirar do seu portfólio cerca de 6% do seu portfólio. Ou seja, se repararem, este gráfico acaba por ter alguma semelhança com este exemplo tipo que nós começámos a mostrar anteriormente. Neste exemplo, então, aqui, apenas trazemos aqui as bandas indicativas
lá está, que dentro de cada fase do ciclo de investimentos que devemos ter na construção da nossa carteira de investimentos ou nas nossas poupanças. São as bandas indicativas que este modelo do método, ou que este método do 100 menos a idade nos dá. Tendo então já toda esta parte mais teórica, vamos passar então agora aqui a uns casos reais que decidimos trazer aqui para também verem como é que as restrições que falámos anteriormente, seja do horizonte de investimento, seja da tolerância ao risco, seja das necessidades de liquidez, como é que estes fatores influenciam na construção da carteira de alguns investidores ou de alguns profissionais lá fora. E neste caso trouxemos aqui dois casos, portanto o Fundo de Pensões Soberano da Noruega e o Fundo de Pensões da British Telecom. Começando então aqui com o Fundo Soberano da Noruega. Isto foi um fundo que foi estabelecido ou foi aprovado pelo governo norueguês em 1990. No entanto, apenas em 1996 é que a primeira tranche ou o primeiro investimento começou efetivamente a ser feito. Portanto, parece que até na Noruega temos aqui alguma burocracia no momento de iniciar as coisas. Mas, apesar disso, é uma carteira que atualmente tem cerca de 1,1 trilhões de euros, portanto é algo mesmo muito grande, e trouxemos aqui as principais ideias do fundo. Eu salientava aqui o último parágrafo, que basicamente refere quase que numa linha o principal objetivo do plano. Portanto, o fundo tem de facto um horizonte de investimento de longo prazo e necessidades de liquidez reduzidas. Portanto, são dois pontos que falámos anteriormente, duas variáveis que influenciam na construção da carteira, e que neste caso aqui, tendo em conta esta frase, eu lançava então aqui mais uma pergunta. Portanto, sabendo que este fundo é um fundo com horizonte de investimento de longo prazo, que as necessidades de liquidez são reduzidas, qual é, na vossa opinião, a alocação estratégica deste fundo? Diogo, podes avançar, por favor, com a pergunta? Certo, Alexandre. A pergunta já está disponível e enquanto aguardamos, eu gostava de só frisar aqui um ponto. Estejam à vontade para escrever aqui no chat algumas questões que tenham. Nós, no fim, vamos deixar um espaço para tentar responder a todas, portanto, sintam-se à vontade para participar. Vamos dar aqui só mais uns segundinhos, Alexandre, atingirmos aqui uma percentagem de votos semelhante às duas últimas questões. Ok. Vamos fechar, vamos partilhar. Apesar de poder ser um pouco intuitivo aqui esta componente muito significativa de ações, a verdade é que muitos de vocês acertaram e é exatamente essa a resposta correta, 70% ações e 30% obrigações. E agora de seguida o Alexandre também vai explicar um bocadinho os fatores que justificam esta ponderação. Certo, então como eu estava a dizer, então efetivamente a resposta correta é os 70% ações, 30% obrigações. Uma vez mais, portanto, os pontos aqui principais, o horizonte de investimento é de facto de muito longo prazo, portanto, como o próprio fundo tem como política, como objetivo, é que tanto as gerações atuais como as gerações futuras possam vir a beneficiar desta vantagem que a Noruega teve, ou desta sorte que a Noruega teve de ter commodities, ou neste caso mercadorias, ou especificamente petróleo e gás natural. Portanto, o objetivo deles é de facto investir a longo prazo e diversificar os seus objetivos, a sua carteira de investimentos. Por isso, tendo em conta que o objetivo de longo prazo, necessidades de liquidez são relativamente curtas, porque o governo usa, em média, cerca de 3% mais ou menos dos ativos do fundo todos os anos para o seu orçamento. Portanto, a necessidade de liquidez é relativamente baixa. Como temos um horizonte de longo prazo, então faz sentido que a carteira de investimentos deste plano seja de facto mais arriscada, ou seja, tenha mais peso em ações versus o peso de obrigações. Lá está, para tentar capitalizar ao máximo os investimentos e ganhar ainda mais ativo ou mais valor no fundo como um todo. Passando para o fundo da British Telecom, neste caso um fundo ligeiramente diferente, portanto, British Telecom, só para fazer aqui um pequeno enquadramento, um dos maiores operadores de telecomunicações do Reino Unido. O Reino Unido, em termos de
a segurança social é bastante diferente de Portugal, enquanto nós, Portugal, normalmente dependemos maioritariamente da segurança social para nos pagar as pensões. Do Reino Unido, não. A segurança social tem um papel mais reduzido e normalmente as empresas têm os seus próprios planos de pensões, que é a partir daí que fazem o pagamento das pensões aos seus colaboradores. Portanto, neste caso, a British Telecom é um dos maiores planos de pensões privados, digamos assim, do Reino Unido, e tem à sua responsabilidade, então, o pagamento de pensões. E alguns dos pontos que trouxemos aqui do plano é que, de facto, é um plano que tem vindo a ter cada vez mais dos seus participantes a chegarem à reforma, ou seja, as próprias necessidades de liquidez para fazer, lá está, o pagamento mensal das reformas aos membros, ou aos participantes do plano, essas necessidades têm vindo a aumentar, pelo que a própria carteira de investimentos tem vindo a transitar cada vez mais para ativos com rendimento regular, ou seja, ativos similares ou com características similares a obrigações. Portanto, neste caso aqui, também trouxemos aqui a composição da carteira, neste caso a 30 de junho deste ano, e o que vemos aqui é que cerca de, portanto, números redondos, 30% da carteira apenas está em ações ou ativos com mais potencial de retorno, enquanto que 70% aproximadamente, mais uma vez números redondos, está nestes ativos com mais capacidade de gerar rendimento regular, lá está, para fazer então face às crescentes necessidades que o plano tem tido de cash flow ou de rendimento regular para fazer o pagamento das pensões mensalmente. Ou seja, mais uma vez, embora o fundo ainda tenha um horizonte de investimento relativamente longo, esta necessidade regular de liquidez, portanto, de gerar rendimento regular para fazer o pagamento das pensões todos os meses aos reformados deste plano, faz com que, ou traduz-se, que a carteira esteja então mais investida na componente de obrigações do que na componente de ações. Okay? Então, trouxemos estes dois casos para fazer então este diferencial, ou ver esta divergência de como é que estas variáveis influenciam na construção da carteira. Com isto, terminamos então aqui a nossa parte do conteúdo, só uma breve conclusão. Portanto, uma vez mais, ciclo de vida, a metodologia que serve para fazer então a alocação dos nossos ativos ao longo do tempo, divide-se nas três fases que falamos anteriormente: acumulação, consolidação e utilização. Dentre os vários fatores que influenciam a construção da nossa carteira, destacamos então aqui os nossos objetivos de investimento, o nosso horizonte de investimento, a nossa própria tolerância ao risco e, uma vez mais, como já falamos também anteriormente, as necessidades de liquidez. E só relembrar então que a metodologia 100% ou 100 menos a idade é então uma forma muito simples e muito intuitiva de quantificar a todo momento quanto é que nós devemos ter, ou pelo menos dar uma indicação de quanto é que devemos ter alocado em ações e obrigações consoante a nossa idade. Com isto termino então a nossa apresentação. Vou deixar então o espaço para eventuais questões que haja da audiência. Certo, Alexandre. Enquanto eu também organizo aqui os principais tópicos que fomos recebendo, deixo-te com uma pergunta um bocadinho mais geral, e acho que vai muito em conta também com o propósito desta apresentação, que é a seguinte: qual é a percepção da literacia financeira em Portugal e se estes webinars são bem recebidos? Talvez possas dar aqui um comentário, apesar desta ser a nossa primeira sessão aqui no âmbito da gestão de ativos. Deixo-te com a segunda parte da pergunta. Eu admito que, pelo menos, não é que eu tenha dados oficiais, nem sei ao certo como medir o nível de literacia financeira. No entanto, a minha percepção é que em Portugal, infelizmente, parece que o nível de literacia financeira ainda é relativamente baixo, porque, pelo menos do contacto que eu tenho com as pessoas em geral, não há muita cultura de investir no mercado de capitais, de investir em ações, em obrigações, o que seja. Normalmente as pessoas, pela experiência que tenho, tendem ainda a focar-se muito em investimentos mais tradicionais, como os depósitos, como os certificados de aforro. Portanto, são as coisas, pelo menos de experiência própria, que eu tenho visto. E nessa ótica, se compararmos com o mercado do Reino Unido ou com o mercado dos Estados Unidos, aí sim, claramente estamos bastante atrás, porque há muito mais esta mentalidade de investir no mercado do que de facto em Portugal. Certo. Quanto à recepção aqui do evento, como tu referiste bem,
é o primeiro que estamos aqui a fazer, e sim, o objetivo será nós também continuarmos a fazer estes eventos, e desde já também lanço o desafio a participarem nos próximos que iremos realizar, porque também já temos alguns agendados para breve, e assim que tivermos datas mais fixas iremos comunicar, e espero que sim, de facto, que desta vez tivemos uma boa adesão, pelo menos dos números que vemos. Espero que continue e eventualmente a aumentar, porque de facto é um tema que acreditamos que tem que ser desenvolvido e que será bastante importante no futuro. Certo, e certamente estas apresentações também podem fazer a sua parte e ter aqui um contributo educativo. Depois de frisarmos este ponto, eu vou passar aqui por uma pergunta que também achei muito interessante, que é a seguinte: como posso ajustar a construção da minha carteira se for mais avesso ao risco? Ok, nós então mostramos essencialmente o método 100 menos a idade e o 120 menos a idade, portanto, um método um bocadinho mais arriscado, digamos assim, porque por base tenderá a ter mais ações do que o método 100 menos a idade. Por isso, se for um investidor mais avesso ao risco, eu diria que pode, por exemplo, começar com uma base 80 menos a idade, ou seja, também tenderá a ter menos peso de ações ao longo do tempo, mas também, naturalmente, terá menos potencial de retorno também cumulativo ao longo do tempo. Se for de facto uma pessoa que tem mesmo aversão a perdas, então nesse caso se calhar faz mais sentido se calhar nem considerar a componente de ações, porque de facto é a classe mais volátil e lá está. E se há pessoas que são mais avessas a isso, se calhar a melhor alternativa é mesmo nem considerar. Certo. Trazendo aqui mais uma pergunta, acho que ainda temos algum tempo. Sim. Não devia considerar a classe de imobiliário na composição da minha carteira? Acho que isto é uma boa pergunta. Certo, o imobiliário sim, é uma boa pergunta. Nós aqui nesta sessão tentámos manter de forma muito simples e também como eu referi anteriormente, consideramos apenas estas duas grandes classes, ações e obrigações, e ao falar de imobiliário eu acho que tínhamos que alargar a ótica aqui da análise, portanto nós aqui focámos muito no património financeiro, portanto no dinheiro, digamos assim, e teríamos que alargar isto a uma ótica de património total, ou seja, olharmos para o nosso património como um todo. Ou seja, se olharmos para o património como um todo, vamos estar a olhar para todos os nossos bens, inclusivamente a nossa habitação própria permanente. E, tendencialmente, em Portugal, as pessoas tendem a ter habitação própria permanente, ou seja, têm a sua própria casa, e isso é, de facto, um grande peso no nosso património, pelo que, no meu entender, já temos então essa exposição a imobiliário e eu acho que aqui não devíamos então considerar essa classe por esse mesmo ponto. Já estamos expostos via a nossa casa, digamos assim. Ok, certo. Também aqui um ponto que temos algumas perguntas, e se calhar não abordámos profundamente, é o seguinte: se devemos ter uma carteira composta apenas com moeda local para evitar flutuações em moedas estrangeiras, ou se também devemos privilegiar essa diversificação? Eu aqui, se calhar, a minha sugestão era remeter para o caso do Fundo de Pensões da Noruega, que, se recordam, um dos pontos que dizia lá é que eles investem efetivamente globalmente por todas as geografias, por várias moedas, precisamente para diversificar o risco. Porque uma das gírias de mercado que se costuma usar é que o único almoço à borla ou gratuito que nós temos no mercado é de facto a diversificação, ou seja, diversificar risco, não estar concentrado. E o facto de ter exposição a outras geografias, outras moedas, de facto aumenta esta diversificação, logo reduz o risco da nossa carteira, além de que é a única forma de estarmos expostos a todas as oportunidades de investimento. Por isso, a minha resposta é sim, devemos ter uma carteira global e sim, devemos estar expostos a outras moedas. Porquê? Porque vamos ter momentos em que é negativo, vamos ter outros momentos em que é positivo, mas no cômputo geral é que é mais um fator de diversificação e tendo diversificação reduz então o risco da nossa carteira e dos nossos investimentos. Certo. Estamos aqui a chegar ao final do nosso tempo. Se calhar acabava aqui com mais uma pergunta. Alexandre, o que achas? Sim. Acho que ainda temos Ok, aqui mais uns minutinhos, por isso. certo.
Pergunta também que selecionei foi se compensa começar a investir mesmo quando o nosso montante inicial é bastante reduzido. Certo, é uma boa pergunta e também já encontrei várias pessoas que perguntam isso. Mas de facto, se voltarmos aqui um pouco atrás também àquele slide onde eu mostrei aquele exemplo daquela pessoa que iniciou a sua carreira em 73, também notamos que, por exemplo, o seu ordenado era um valor muito baixo e a contribuição que fazia todos os meses era apenas 5%. Portanto, estamos a falar de um valor mesmo muito baixo. No entanto, o que vemos é que todos os meses a fazermos esta contribuição e também ali assumindo, lá está um dos pressupostos naquele cenário é que também o ordenado ia aumentando ao nível da inflação, portanto também a própria contribuição iria aumentando, mas tendo em conta todos esses pressupostos, o que se notou é que o facto de ir investindo, mesmo pouco, mas indo investindo ao longo do tempo, permitiu acumular um montante significativo ao final da carreira, mesmo fazendo esta contribuição pequena, e sim, os primeiros tempos vamos ver que se calhar é pouco, mas ao final de 1, 2 anos começamos a ver ali algum montante já interessante e as coisas começam a ganhar tração, digamos assim. Certo, e acaba também por ser fundamental para fomentar a nossa própria poupança e esse Claro, investimento constante e depois também conseguirmos recolher alguns frutos na claro, reforma, claro, neste caso, para um exemplo mais claro. ilustrativo. Bem, estando aqui na hora, tentando respeitar o prazo, eu penso que em Certo. termos de questões ficamos por aqui. Eu ia sugerir que as perguntas que acabámos por não pegar agora, porque são muitos os temas, talvez pudessem ver com a nossa área mais comercial e com os financial advisors. Certamente irão ser bem recebidos, já são clientes do banco e todas estas questões podem ser vistas com maior detalhe, ou até mesmo que as perguntas posteriormente chegarem a nós, certamente serão respondidas. Da minha parte, resta-me também agradecer pela vossa presença e mais uma vez passo aqui a palavra ao Alexandre para finalizar a sessão. Certo, obrigado Diogo, uma vez mais. Agradecer então a todos a participação. Espero que tenha sido interessante para todos e oportuno. Não vos querendo roubar então mais tempo, apenas lançar então aqui mais uma vez o reminder que temos então previstos outros webinars e esperamos poder contar com a vossa participação nos próximos e iremos com certeza também depois partilhar o vídeo desta apresentação também com os participantes para caso alguma coisa não tenha ficado claro ou queiram rever algum ponto, também terão então acesso a esse vídeo. Obrigado então a todos, uma vez mais, pelo vosso tempo. Desejo então um resto de um bom dia a todos ou boa noite e até uma próxima.